Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? É o Senhor, não é a mim. Aplauda mais uma vez. Você pode aplaudir mais forte. Esse Deus maravilhoso, esse Deus supridor, esse Deus presente, esse Deus que está conosco e esse Deus que nos garante que as portas do inferno não prevalecem sobre a sua igreja. Aleluia! Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Você pode se assentar. Deus é muito bom e Deus fala, né? Subdireto aqui, o apóstolo falou assim, vou apresentar mais não. Cansou. Falei, olha, tá vendo? A gente vai ficando tempo de casa, vai ganhando essas coisas, né? Bom, glória a Deus por estarmos aqui nesse dia maravilhoso, onde iremos participar da mesa do Senhor. Obrigado, pastor. E sem mais delongas, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 30. Verso 5. Quem achou, diga achei. Aí, tá vendo? Não é possível ficar caído nessa toda vez. E é engraçado, eu não sei, eu acho que é comum de todo mundo que vai estar incumbido de trazer uma mensagem, a gente sempre fica naquela dúvida, será que realmente é isso que Deus deseja falar? E a gente fica com o coração inquieto. E Deus fala, né? E Deus confirma as coisas e isso é maravilhoso, sempre traz paz ao nosso coração, porque nós, por nós mesmos, podemos falar muitas coisas, né? Eu posso passar horas falando sobre o que eu acho, o que eu penso sobre minhas experiências, mas eu acredito que todo mundo que sobe aqui deseja falar aquilo que o Senhor quer que sua igreja escute. Amém? Provérbio 35 fala assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 9. Mateus 6, 9 em diante. Fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, que teu Espírito Santo continue tendo liberdade de falar aos nossos corações, Pai. Que verdadeiramente eu me cale, porque eu de mim mesmo nada tenho a oferecer à tua igreja. Mas peço que teu Espírito Santo, Pai, na tua infinita graça e misericórdia, mais uma vez, por mais um momento, ministre aos nossos corações. Que estejamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, depois de a gente ler alguns textos como esse, principalmente esse último, eu acho que eu poderia muito bem fechar aqui a Bíblia e ir embora, né? Porque a gente acabou de ler algo, uma revelação das mais extraordinárias, das mais absurdas de Deus para nós. Olha que revelação maravilhosa. O próprio Jesus, quando solicitado para ensinar aos discípulos como se devia orar, nos dá um modelo e ele começa falando: Pai Nosso. Pai Nosso. Uau! Já nos bastaria, né? A gente já poderia parar por aqui, mas é incrível a revelação que uma oração como essa nos traz. Quantas revelações podemos extrair daqui?
E é engraçado que o nosso problema, sabe, o seu problema, o problema da maioria de nós aqui, não é não acreditar em Deus. Talvez o nosso maior problema é acreditar em tudo aquilo que Deus diz acerca de si mesmo e acerca de nós. Nós somos incrédulos em acreditar em determinadas coisas que Ele diz a nosso respeito e que Ele diz a respeito de si mesmo. Acreditar em Deus, eu creio que todos vocês que aqui estão acreditam. Senão, não faria nenhum sentido estarem aqui hoje. Mas eu quero que vocês, além de crerem em Deus, creiam em tudo aquilo que Ele diz. Creiam em tudo aquilo que Ele revela. E a gente poderia falar essa oração por dias e dias aqui, mas hoje eu quero focar num ponto específico. No verso 11, que fala assim, ó: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou em algumas versões, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou o nosso pão cotidiano, dai-nos hoje. Sobre isso que eu quero falar. O pão de hoje. A necessidade de hoje. A provisão de hoje. Não a de amanhã. A de hoje. O pão nosso de cada dia. O nosso pão cotidiano, o nosso pão diário, dai-nos hoje. Que profundidade. Jesus ensina a nós o maravilhoso caminho da dependência, da confiança contínua, da caminhada contínua em confiança, em certeza, em convicção. Dai-nos o pão de hoje. Senhor, providencia o pão de hoje. Ora, não é da nossa natureza desejarmos só a provisão de hoje. Concordam? A gente não quer só ser provido hoje. A gente já quer que amanhã já esteja certo. Nós não queremos que a nossa despensa esteja cheia hoje. Nós queremos que esteja cheia para o mês inteiro. É da nossa natureza. Queremos que tudo esteja garantido amanhã. E o motivo é simples, a gente não acredita que amanhã terá pão. A gente tem receio, tem medo. Porque vai que falta trigo amanhã. Vai que amanhã o gás acaba e não deu para produzir o pão. Vai que amanhã Deus mude de ideia ao meu respeito e fale, não, teve pão ontem, mas hoje não. Hoje, infelizmente, você está batendo aqui, mas a minha resposta para você é que hoje não tem pão. E a gente morre de medo disso. Vai que Deus olha para nós amanhã e fala assim, não, agora eu me dei conta dos seus pecados e hoje não tem pão para pecador. E Jesus nos ensina como orarmos. O pão nosso de cada dia, o nosso pão cotidiano. Dai-nos o pão de hoje. Somos assim, desejamos que o amanhã esteja garantido. E é por isso que inúmeras vezes Jesus nos convida a crer. Como eu falei alguma vez quando eu ministrei aqui, por isso que Jesus nos dá exemplos absurdos. Que a gente fala assim, mas por que Jesus está usando tais exemplos? É porque Ele sabe com quem Ele está falando. Jesus, Ele sabe com quem está se comunicando. E é por isso que Ele fala, olha, havia uma mulher que precisava que um juiz julgasse a sua causa, e esse juiz não temia nem Deus nem os homens. E olha a parábola que Jesus utiliza. Mas essa mulher batia, faz-me justiça. E o juiz foi lá e a atendeu para que não fosse importunado. Olha só. Jesus está falando, olha, se o pai de vocês fosse um juiz implacável, ainda assim valeria a pena vocês persistirem buscando Ele, porque Ele os atenderia. São esses exemplos que Jesus nos dá, e inúmeros outros que eu não vou ficar citando aqui, para nos mostrar que nós precisamos aprender a confiar e crer. E como eu falei, a realidade é que a gente deseja despensas cheias de pães. Em Êxodo 16, quando o pessoal falava assim, lá no Egito, a gente estava bem. Aí Deus olha para aquele povo e fala assim, é o seguinte, fala para esse pessoal ficar sossegado.
Eu vou mandar o alimento para eles. Eu vou mandar o maná. E assim como ele prometeu, ele fez. E qual foi a recomendação? Olha, peguem o que é necessário para vocês hoje. Mas nós, sendo o que somos, né, a Bíblia relata que foram lá e não, vamos juntar. Vai que amanhã não tem pão. E estragou, deu bicho, perdeu. Porque essa é a nossa natureza. Ei, o Deus da provisão permanecerá provendo. O Deus da provisão permanecerá provendo dia após dia o seu pão diário. Não se preocupe. Enquanto eu pensava sobre o que falava, eu recebi do apóstolo, acho que vi no grupo, 2022, o ano da provisão. Falei, amém. Eu creio que Deus deseja falar isso aos nossos corações. Eu creio que Deus deseja falar que Ele ainda é provedor. E que Ele será e continuará, hoje, amanhã e sempre. Viver o pão de cada dia é viver a dependência, viver a confiança, mas também, acima de tudo isso, é viver relacionamento, é relacionar-se com Deus. Sabe? É a gente chegar assim, Senhor, olha, eu não estou em busca do pão de amanhã não. Porque amanhã é exatamente aqui que eu desejo estar de novo, na Tua presença, dependendo de Ti outra vez. Na Sua dependência. E talvez para esses doidos que confiam assim, se houvesse uma opção para eles, onde Deus falasse assim, olha, eu tenho uma opção para você. Eu posso dar o suficiente para que você nem precise vir aqui amanhã, nem depois, e nem depois, e nem depois. Você não vai precisar voltar amanhã. Aqueles que compreendem e entendem, com toda certeza teriam a resposta na sua língua. Eu tenho certeza que esses falariam, não, Senhor. Não mesmo. Porque não é o pão, não é o alimento, não se trata só de encher a minha barriga. É porque eu quero estar contigo. Não se trata só do que o Senhor pode me dar, se trata de vir até a Tua presença e falar, Senhor, eu estou aqui de novo, eu quero pão diário. E eu não preciso, sabe Deus, eu não preciso mais do que hoje, porque amanhã eu quero estar aqui novamente. Porque eu amo o caminho da dependência, eu amo estar contigo. E eu não quero perder isso. Sabe Deus, não é sobre pães, é sobre o pão da vida. Não é sobre o que o Senhor pode me dar, é sobre poder estar contigo. E não importa se a minha despensa está vazia ou cheia. Não importa se o meu saldo bancário é positivo ou negativo. Não importa se eu estou com saúde ou enfermo. Não importa. Não importa. Porque a minha confiança não está em absolutamente nada disso, Senhor. Porque a minha alma não se alimenta disso. A minha alma se alimenta em estar em Tua presença. Dia após dia. Dia após dia. Buscando em Ti o alimento diário. Amanhã, Senhor, não somente eu terei necessidade de estar aqui, mas existirá no meu coração também o desejo de estar. Não se trata só de precisar estar, se trata de querer estar. Eu quero estar contigo. Eu quero percorrer esse caminho. E é para isso que o Senhor nos convida e nos chama, para dependência constante, diária, relacionamento. Venham, porque eu tenho provisão para vocês. Sabe, alguns de nós, é muito comum, talvez você conheça alguém, talvez você já viveu isso, talvez você esteja vivendo isso. Alguns de nós nos perdemos em meio ao caminho. Porque quando não tínhamos nada,
nós buscávamos ao Senhor intensamente. E o Senhor é tudo para mim. Mas a partir do momento que obtivemos algumas coisas, em que começamos a ficar satisfeitos com algumas coisas, paramos de deixar de buscar o alimento diário na presença de Deus. Porque passamos a confiar em tudo aquilo que possuímos. É por isso que é tão comum gente com tanto dinheiro, mas não tem felicidade. Ou talvez pessoas que estão em um momento da vida em que deveriam estar contentes e satisfeitas, mas olham para trás e falam: olha, quando eu não tinha nada eu era feliz. A questão não é quando você não tinha nada, a questão é que você buscava a presença de Deus. E não há nada nesse mundo que possa satisfazer a sua alma. Não há nada nesse mundo que possa preencher a sua alma, senão a presença dEle, diariamente, dia após dia, caminhar com Ele, estar com Ele, falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero pão diário. Senhor, eu estou aqui, eu quero pão de novo. Eu quero a Tua presença, eu quero caminhar contigo. E talvez você esteja nesse momento insatisfeito, e olha para a vida e fala: por que eu estou triste? Eu não sei. Talvez a resposta esteja exatamente aí. Ah, Senhor, há quanto tempo eu não percorro o caminho da Tua presença? Há quanto tempo eu não percorro o caminho e digo: Senhor, eu não quero saber do que eu tenho, eu quero saber do que o Senhor tem para me oferecer. Eu não quero comer do que está na minha despensa, eu quero comer do que o Senhor tem para mim. Eu quero comer do pão do céu. Sabe, irmãos, nós precisamos ter o nosso coração realmente voltado a viver essa dependência. Mas João 6, tem um verso que eu gosto muito. Jesus começa a falar um discurso e tal, e alguns começam a... João 6, 68, depois você lê. E alguns começam a abandonar Jesus. Vai embora um, vai embora outro. Aí Jesus, para pôr à prova os discípulos, fala assim: e vocês? Fala aí, vocês também vão me abandonar? E Pedro dá uma resposta, que é a resposta que eu quero dar ao Senhor todos os dias. Pedro fala assim, sabe? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu olho para isso e falo: Senhor, eu quero dar essa resposta. É como se Pedro dava umas bolas fora, mas quando acertava, eu vou te falar, viu? Né? É como se Pedro falasse: Senhor, que opção nós temos? Não tem opção para nós, porque nós te conhecemos, eu sei quem Tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde eu vou fora de Ti? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. O pão nosso de cada dia, pão diário. Sabe, talvez esteja difícil. Eu não tenho ideia da adversidade que você enfrenta. Não tenho mesmo. Mas tenho enorme prazer em saber, se desejar compartilhar. Mas eu não tenho ideia. E a verdade é que talvez a maioria de nós, olhando uns para os outros aqui, não temos ideia das lutas que cada um enfrenta. E eu sei que pode estar difícil para você. Eu sei que talvez você esteja enfrentando algumas batalhas que sejam sobre-humanas. E você fala: Senhor, eu não vou aguentar mais. Senhor, eu não vou resistir mais. Eu não sei como eu vou suportar mais um dia. Eu não sei como eu vou ficar de pé amanhã, Senhor. Saiba de uma coisa: o Deus que te supriu hoje te suprirá amanhã. O Deus que te supriu hoje estará lá amanhã. Sem falha, sem incerteza, sem talvez. Olha, quero que você entenda uma coisa sobre o amanhã. Se você entender isso aqui hoje, para mim já valeu. Preste bem atenção. Sobre o amanhã, Deus não estará lá. Amém? Sobre o amanhã, repita comigo para você assimilar. Sobre o amanhã, Deus não estará lá. Sabe por quê?
Deus já está lá. Deu para entender? Sobre o amanhã é isso aqui. E aí a gente pensa assim: amanhã Deus estará comigo. É como se Deus fosse ao encontro do amanhã. Mas entenda, esse não é mais o amanhã, esse é Deus. E o amanhã é que vai chegar ao encontro de Deus. Deu para entender isso? É o amanhã que vai chegar ao encontro de Deus. É o amanhã que vai prestar contas com Deus. É o amanhã que vai pedir permissão a Deus. Não é o oposto. Deus não vai ser pego de surpresa e falando: nossa, e agora o que é que eu faço? Não, Ele já está lá. É o amanhã que está esperando por Deus, não Deus que está esperando pelo amanhã. E nós precisamos ter essa convicção em nosso ser. Deus não vai estar, Ele já está, porque Ele tem o controle de tudo, porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele detém todo o poder, porque Ele é Deus, e é o amanhã que vai prestar contas com Ele. O Deus da provisão já está lá, é o amanhã que irá se encontrar com Ele. Tudo está sob o controle de Deus, confie, caminhe o caminho do pão diário, do pão cotidiano. Não se preocupe, não tenha medo, porque Ele está lá. E talvez você diga: então o que eu faço? Eu só espero. Não faço nada? Faz, lógico que você faz. Você prepara os cestos e corre para a presença dEle. Mas saiba que o pão e a provisão é Ele quem dá. O pão e a provisão da sua vida vem dEle. Não vem do seu dinheiro. Não vem da sua força. Não vem de você mesmo. A provisão da sua alma vem dEle. E ponto final. Deus nos convida a andar com tal ousadia e confiança. Confie no pão diário. Já vou encerrar. Confie no pão diário. Vamos colocar de pé? Confie nesse caminho. O caminho da dependência do seu Pai. Confie na dependência daquele que Jesus, em sua oração, diz que é Pai nosso. Jesus inseriu a mim e a você no rol de filhos de Deus. E confie nele. Percorra o caminho do pão diário, porque Ele está lá. Ele está lá. Sabe, o mundo nos chama para a independência. O mundo nos chama para a independência. Ser inteligente é ser independente. Ser forte é ser independente. Escute uma verdade: Deus é suficiente em si mesmo. E é interessante você entender isso, que Deus é suficiente em si mesmo, para que a gente não caia nessas conversas de um evangelho que parece que Deus está implorando. Deus está chorando, implorando por sua atenção. Não, Deus é suficiente em si mesmo. Agora você não é suficiente em si mesmo. Você não subsiste fora de Deus. E Deus gracioso, suficiente em si mesmo, nos chama de filhos e nos convida a caminhar na dependência e confiança. O mundo te chama para a independência e Deus te chama para a dependência. Dependam de mim. Feche seus olhos. Deus te chama para a dependência. Feche seus olhos aí no seu lugar e agora, vai lá, faça o caminho do pão diário. Talvez hoje você nem tenha feito isso. Talvez você acordou e tenha até agradecido. Falando: obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado.
Mas talvez você não se chegou a Ele e falou: Senhor, talvez eu esteja me esquecendo que o que eu tenho não é o suficiente. Eu preciso da Tua revelação de hoje, é o pão de hoje. Porque o pão de ontem já não me serve mais. E eu sei que o Senhor tem pão fresquinho para mim hoje. Eu sei que o Senhor tem uma revelação para mim hoje. Eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor me garantiu que eu podia confiar no pão cotidiano. E não importa, Senhor, não importa que eu esteja vivendo momentos de alegrias, eu quero o pão cotidiano. Não importa que eu esteja sofrendo, eu quero o pão diário. Porque eu quero é a Tua presença, Senhor. Mais do que o que o Senhor pode me entregar, eu quero tocar as Tuas mãos, eu quero contemplar a Tua face, porque Tu és o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida, e é por Ele que sua alma suplica dia e noite e dia. Pare de buscar em outros lugares. Há pão para você, há alimento para você, há provisão para você na presença de Deus. Aleluia. Ele te chama para a dependência. Faça sua oração agora no seu lugar e diga: Senhor, me ensine a depender de Ti, a caminhar o caminho da dependência. Eu não quero achar que eu sou autossuficiente. Eu não quero achar que o que eu já vivi já é o suficiente. Eu sei que tem algo novo, porque o Senhor me disse que sempre haveria algo novo. Eu quero pão, Senhor. Eu quero pão, Senhor. Mas eu não quero o pão que o homem pode produzir e fazer. Eu não quero o pão que o homem pode dar. Eu quero, Senhor, o que Tu podes fazer. O que Tu podes fazer, o que Tu podes fazer em mim, Senhor. Diga a Ele: eu quero caminhar na dependência. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. O pão que desceu. Aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. Volte para o caminho que você deixou lá atrás e diga: Senhor, eu estou de volta. Eu quero a Tua presença, eu quero a Tua revelação, eu quero o pão do céu. Deixe-me até transbordar. Saciar, deixe-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Percorra hoje o caminho. Percorra hoje o caminho. Há pão, há pão, há pão, há pão para você, há alimento para você, há vida para você. Sacie sua alma hoje com aquele que pode te saciar. Encha o seu coração e preencha a sua vida da presença dEle. Não há nada fora dEle, não há nada fora de Cristo Jesus, o pão da vida que desceu dos céus. Aleluia. Só Tu tens as palavras de vida. Aleluia. Eterna. Continue orando, continue falando com Ele. Continue falando com Ele. Continue entregando o seu coração a Ele. Pai, é você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, é você e Ele. Há um caminho disponível para você. Há um lugar para você na presença dEle. Talvez hoje você tenha que parar de dizer: Senhor, eu quero parar de sentir essa dor. Senhor, eu quero parar de ter medo. Senhor, eu quero parar de ter insegurança. E talvez você tenha só que falar: Senhor, seja hoje o meu consolo. Senhor, seja hoje a minha fortaleza. Senhor, seja hoje o meu Deus.
porque eu sei que amanhã eu poderei estar aqui novamente e pedir para o Senhor: seja o meu consolo, seja a minha fortaleza, seja o meu Deus. E depois de amanhã eu poderei dizer de novo: Senhor, seja o meu consolo, seja a minha fortaleza, seja o meu Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, 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 permanecem. Ele te chamou para permanecer, permanecem para sempre. Aleluia.